Paz de Cristo, querido irmão, querida irmã, nós estamos iniciando mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Irajá, localizada na Avenida Monsenhor Félix, 348, do bairro de Irajá. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Carlos Alberto Monteiro, o reverendo Carlos Alberto Monteiro, pastor efetivo desta igreja. Eu gostaria de ler para você, então, nesse início do estudo, o texto que está localizado em Lucas capítulo 21, no verso de número 10, verso 11. O verso 10 diz assim para nós: Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome, em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Então nós temos Jesus Cristo aqui realizando uma declaração profética, uma declaração que tinha a ver com o tempo dele, daquela época, mas também tinha a ver com o tempo futuro. É uma profecia que está aventando coisas que haveriam de acontecer no futuro. E aqui você vê que essa profecia do Senhor Jesus Cristo tem a ver com a volta, o retorno dele, a parousia dele. E aqui nós temos então a escatologia bíblica. A escatologia ela é o estudo da doutrina dos tempos do fim. Nós sabemos então que nação contra nação, reino contra reino, terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. Quando fala epidemia aqui, você pode traçar também a ideia de pandemias, não é? Tudo isso haveria de acontecer durante os séculos e séculos e séculos até chegar ao nosso tempo e avançar ainda. Ou seja, tudo isso haveria de acontecer até o retorno do Senhor Jesus, até a parousia do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui Cristo fala claramente para nós em epidemias e fomes em vários lugares. Ele está se referindo então aqui a pandemias. E o que está acontecendo conosco hoje no nosso país e no mundo inteiro, e os números não são bons, vamos dizer assim, né? O número atual de mortes no Brasil está na faixa de mais de 90 mil pessoas mortas pelo Covid-19, pelo novo coronavírus. E no Rio de Janeiro, especificamente, que é o estado, né, onde nós vivemos, e onde está localizada no município do Rio de Janeiro a Igreja Presbiteriana de Irajá, nós temos no estado do Rio de Janeiro mais de 13 mil mortes pelo novo coronavírus. É uma situação tão difícil que estamos passando, é uma grande pandemia jamais vista, ou uma pandemia da mesma extensão só foi vista, observada há 102 anos atrás, na famosa gripe espanhola, e 102 anos depois nós temos uma pandemia com a mesma extensão, a mesma capacidade de estar em todos os países da Terra, promovendo sofrimento e morte. Nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos da América, está na faixa de 150 mil mortos. E já há um medo nos Estados Unidos de uma segunda onda do novo coronavírus. Então a situação ela é de fato complicada, Por isso quero trazer para você aqui palavra que traga a você esperança em Deus, palavra que te dê conhecimento, palavra que te dê esperança no Senhor nosso Deus. Entendemos então que quando Cristo fala que haveria esses sinais, serão sinais da vinda dele. Mas também ele coloca claramente para nós, no verso 9, o seguinte: quando ouvirdes falar de guerras e de revoluções, não vos assusteis, diz Jesus, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, na verdade, é tudo que Cristo revela no verso 9, no 10, no 11, guerras, nação contra nação, fome, epidemias, pandemias, revoluções, todas essas coisas, na verdade, é o princípio das dores, não é o fim ainda. O fim mesmo será quando Cristo Jesus retornar, no momento que todas as nações da terra tiverem conhecimento do Evangelho de Jesus. Aí sim Jesus Cristo voltará na sua grande parousia, que é o grande retorno do Senhor Jesus. Que será, como diz o tema do nosso estudo de hoje, o retorno de Cristo será triunfal, será físico, pessoal e visível. Nós observamos então aqui agora em Mateus capítulo 24, no versículo
de número 14, essa informação do retorno do Senhor Jesus, da parousia do Senhor Jesus. Ele diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então verá o fim. Então aqui nós temos a comprovação em Mateus 24, versículo número 14, que o evangelho, as boas novas de salvação do Senhor Jesus Cristo, seria pregado por todo mundo, para testemunho, para conhecimento de todas as nações da terra. Então, só depois que esse evangelho fosse pregado por toda a terra, pregado por todo mundo, evangelho que significa as boas novas de salvação em Cristo Jesus, a vinda do Messias, o nascimento do Cristo, a missão do Cristo andando pela terra durante 3 anos, a missão do Cristo dando a sua vida para morrer por nós na cruz do Calvário, ali onde ele dá a sua vida por amor a nós e ali onde ele requisita a Deus o perdão para toda a humanidade, na medida que o pecado da humanidade aterriza, pousa sobre os ombros de Cristo ali na cruz do Calvário. Ele que nunca pecou, ele que é Deus, que não tem pecado, ele então como Cordeiro Pascual, o Senhor Jesus, ele absorve o pecado da humanidade nos seus ombros, ele toma o nosso lugar na cruz, por isso que se chama sacrifício vicário. E quando se fala a expressão vicário significa tomar lugar, substituir alguém. Cristo realiza o sacrifício vicário porque ele substitui a humanidade ali naquela cruz do Calvário. Ele toma o nosso lugar e ao tomar o nosso lugar, ele absorve o pecado da humanidade e ali, pelo sangue do Cordeiro, para quem aceita, recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, pela ação do Espírito Santo no seu coração, promovendo o que nós chamamos de metanoia, e metanoia é a conversão, metanoia é a transformação da mente, dos atos, da atitude do ser humano, quando esse ser humano abraça a verdade que está em Cristo. Cristo é Filho de Deus, Cristo é o nosso Salvador, Cristo é a ponte que nos leva até os céus, Cristo é o mediador que nos dá acesso a Deus no reino dos céus. Somente Cristo pode realizar esse papel de levar o ser humano a Deus e de expurgar, de lavar os nossos pecados, como ele lavou os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, verso 14 fala: será pregado esse evangelho das boas novas, da vida de Cristo, da vinda de Cristo, para todo mundo, para testemunha a todas as nações. Aí virá o fim, aí Cristo vai voltar. E você olhando agora em Mateus 24, versículo 30, você verá a seguinte observação. Primeiro, o versículo 29, que é bem interessante também para você poder já começar a fazer o seu raciocínio sobre esse assunto. No verso 29, acima dele, na edição revista atualizada, está o título A Vinda do Filho do Homem. No verso 29 está escrito assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, porque haverá uma tribulação, uma grande tribulação naqueles dias, e a Bíblia fala que por amor aos seus eleitos, o Senhor Jesus, ele abreviará esses dias, dias de sofrimento, dias de grande tribulação na terra. Quando Cristo estiver voltando, antes dele voltar, haverá tribulação, haverá sofrimento na terra, o amor que está no homem irá se esfriar, e já notamos isso, já notamos que o amor, a sensibilidade do ser humano para com o outro, em termos de ajuda, em termos de carinho, em termos de aproximação, de relação, está se esfriando. E então a gente observa que o versículo 29 fala: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Quando fala que poderes do céu serão abalados, podemos usar ele como já simbolizando o que vai acontecer no retorno de Jesus, no momento em que está havendo uma grande tribulação na terra, grande sofrimento na terra, em relação, e o povo cristão está sofrendo na terra por ser um povo de Deus, por ser o povo de Deus, por estar anunciando o evangelho e por Cristo estar voltando, os poderes do céu serão abalados. Isso quer dizer que a terra como nós conhecemos hoje, ela estará sendo modificada no retorno de Jesus. Estrelas cairão no firmamento, sol escurecerá, já viu isso? O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, os poderes dos céus estarão totalmente abalados. Por quê? Porque chegou a hora do Messias, chegou a hora do Cristo, chegou a hora de Jesus retornar. Maranata, vem o Senhor Jesus. Tudo aquilo que foi colocado
nação contra nação, revoluções, guerra, fome, epidemias, pandemias, todas essas situações ocorreram ao longo dos séculos. E o Evangelho foi pregado a todas as nações da terra, para testemunhar a todas as nações. Então essa é a hora, Cristo está voltando e os poderes dos céus são abalados porque esse mundo será destruído. Por isso que João, lá em Apocalipse, ele fala, vi novo céu e vi nova terra, porque este terra, o resto da terra, ficaram no passado, porque serão destruídos. E aí no versículo 30 vem a informação, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Lembra, o tema de hoje é o retorno do Senhor Jesus, a parousia, que será um retorno triunfal, físico, pessoal e visível. E aqui você já começa a ver, começa a notar esses adjetivos que colocamos aqui agora. Porque a Bíblia fala, e verão o Filho do Homem. Então, todas as nações da terra vão ver o Filho do Homem. Mas não se esqueça, a lua não dará sua claridade, o sol escurecerá. Então haverá então uma uniformidade até mesmo na desgraça perante todo mundo, porque a lua não vai dar claridade e o sol vai se escurecer, né? Porque uma parte do planeta é noite, outra parte do planeta é dia, mas aí você vê aqui a informação que quando Cristo voltar, a lua que está na parte do planeta que está à noite, não dará sua claridade, haverá escuridão. E você vê a parte do planeta que está o sol, que está dia claro, a Bíblia fala que o sol escurecerá. Então nós teremos em todo o globo terrestre uma uniformidade em termos de escuridão, em termos de trevas, né? É por isso que a informação vem, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Por que todos os povos da terra se lamentarão? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Lembra, nós falamos que ele voltará de maneira triunfal, né? Pessoal, físico e visível. Triunfal sim, porque ele voltará com poder e muita glória. Se Cristo na primeira vinda nasceu, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e nasceu em humildade, nasceu numa estrebaria, colocado numa manjedoura, num lugar bem humilde, onde ficavam os animais, agora você vê que o Senhor Jesus Cristo ele não vem nessa condição de humildade. Ele vem como rei, como grande rei. Ele vem de maneira triunfante, né? E aí, vendo triunfante, a Bíblia fala, com poder e muita glória virá o Filho de Deus. Mas eu quero dar me ater porque todos os povos da terra se lamentarão. É para você pensar um pouquinho. Por que todos os povos vão se lamentar? É simples. Porque esses povos da terra que vão se lamentar são aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de crer em Cristo como grande mediador, como Filho de Deus, como nosso Salvador, como aquele que é o único, que é o caminho, a verdade e a vida, que nos dá a condição de termos uma vida eterna com Deus Pai. Essas pessoas não acreditaram, zombaram, não acreditaram no Senhor, zombaram do Senhor, ironizaram o Senhor e ironizaram também e perseguiram até aqueles que acreditavam no Senhor Jesus. Essas pessoas então vão se lamentar, porque tudo aquilo que elas eram contrárias, que é o Senhor Jesus Cristo, ou que elas não acreditavam na existência do Senhor Jesus Cristo, elas vão olhar para os céus, na escuridão que está os céus, elas vão olhar e vão ver que a sua crença ou descrença em Jesus, ela era falsa, equivocada, que de fato ele existia e que ele está voltando. E nessa hora então ela vai se lamentar, porque aquele que for olhar para o céu e então reconhecer que Cristo existe realmente, que é o Filho de Deus, só porque ele está voltando na parousia, não haverá mais chance nem oportunidade para essa pessoa. A oportunidade de vida com Deus, a oportunidade de uma vida pós-morte com Deus no reino dos céus é agora. É agora, é antes da parousia. É agora que nós temos que o coração ser aberto pelo Espírito Santo para acreditarmos em Jesus como Filho de Deus. É agora que a igreja tem que pregar o Evangelho. É agora que a igreja tem que se levantar, tomar posição e não ficar se escondendo a igreja de São Jesus Cristo, mas tomar posição, falar com ousadia o nome de Jesus Cristo, viver o Evangelho com ousadia. Temos uma vida santificada, uma vida de obediência,
uma vida de fidelidade a Deus. Essa é a hora da igreja mostrar a sua cara, a sua face e dizer para que ela veio nesta terra, dizer por que ela foi levantada por Deus, levantada por Jesus, porque ela foi chamada por Jesus, porque ela foi vocacionada por Deus para ser o corpo de Cristo, atuando nesta terra e falando dele para todas as nações. Esta é a hora da igreja mostrar sua face e dizer quem ela é, seja na área espiritual, pregando o evangelho de Jesus, seja na área material, social, ajudando as pessoas que têm necessidades, que têm problemas. Essa é a hora. Então a gente observa que os povos da terra vão se lamentar porque essas pessoas não creem em Cristo como seu Senhor e Salvador. E vão se lamentar porque vão ver que estavam totalmente equivocadas, erradas nesse pensamento. Mas aí será tarde demais. Jesus está às portas. Maranata, vem o Senhor Jesus. Ele está descendo, ele está às portas. Ele não vem sozinho. Ele vem com a milícia do céu, uma milícia celestial. Verso 31. E ele enviará os seus anjos. Jesus nos céus, ele envia os seus anjos com grande clangor de trombeta. O que isso quer dizer? Haverá grande estardalhaço, haverá grande barulho na terra. Todos verão a Jesus vindo nos céus. Todos verão, ouvirão um grande barulho que vem dos céus, o grande clangor de trombetas vindo do céu. E ali os anjos do Senhor, a milícia celestial. E aí eu me lembro daquele texto que quando Cristo foi preso, e houve aquele momento da traição de Judas, que o beija, e Pedro vai com a espada, rasga, corta a orelha do servo, do sumo sacerdote, e Cristo então conserta, né, com um milagre, conserta a orelha daquele rapaz e fala para Pedro: ora, se eu não quisesse, eu não pediria ao meu Pai do céu que ele enviasse milícia celestial para estar comigo, mas chegou a hora do príncipe deste mundo. Então ele foi preso porque era o momento dele ser preso realmente para cumprir sua missão de salvação, missão salvífica. Mas agora aqui não. Você vê que agora quando ele volta no verso 31, a Bíblia fala que ele enviará os seus anjos. Cristo volta com a sua grande milícia celestial. Ele enviará os seus anjos, os quais reunirão. Reunirão o quê? Reunirão os seus escolhidos. Escolhidos de quem? Os escolhidos de Deus, que Deus deu na mão de Jesus, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Serão então pelos anjos recolhidos os escolhidos do Senhor. Esses que serão recolhidos serão aqueles que o apóstolo Paulo fala que são os crentes vivos na terra, que verão Cristo voltar e que serão arrebatados. Então, há uma pergunta muito interessante e antiga que é feita dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, que se é Cristo que desce à terra ou se é a igreja que sobe. Ora, o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, deixa claramente para nós a informação que, na verdade, é a igreja que sobe, a igreja que vai ao encontro de Cristo nos céus. E os anjos do Senhor, os anjos de Jesus, que vão reunir os escolhidos, os crentes vivos que estão passando pelo sofrimento da grande tribulação e sendo perseguidos na terra, mas Cristo está voltando e então eles serão recolhidos, levados aos céus e ali os seus corpos, arrebatados aos céus, e ali seus corpos serão transformados em corpos espirituais. Sobre essa questão do primeiro evento, da primeira vinda, da segunda vinda, nós observamos que essas duas vindas de Jesus, primeira e a segunda, elas se distinguem, elas são diferentes entre si, ela tem planos diferentes. Na primeira vinda é o plano soteriológico, Jesus seria apresentado como Filho de Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Já na segunda vinda, na parousia, Jesus já vem numa condição de juízo, porque ele vem com seus anjos para recolher a sua igreja, para que a sua igreja possa participar do tribunal de Cristo. E aí nós observamos aqui em Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 20, a Bíblia dizendo assim, Apocalipse 22, verso 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Então é Cristo falando, certamente venho sem demora. Então a igreja do Senhor, ela tem uma certeza única, o Senhor Jesus,
ele vai voltar. O Senhor Jesus, na parousia, sim, ele volta. É a segunda vinda dele. É certo para nós cristãos, temos a certeza no coração que o Senhor Jesus Cristo vai retornar para recolher a sua igreja, vai recolher, arrebatar a sua igreja. E dentro desse entendimento que nós temos a primeira vinda e a segunda vinda ele vem como juiz, por isso vem com a milícia. É a milícia celestial, os anjos. E na segunda vinda nós observamos então que ele vem com o juiz porque nós teremos o chamado tribunal de Cristo, onde cada um vai receber o bem e o mal feito por meio do próprio corpo. Então a pessoa vai receber tanto bem ou mal por meio do próprio corpo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que eu faço questão de abrir com você aqui e que você em casa possa fazer o mesmo. 2 Coríntios, capítulo 5, nós vamos abrir, verso 10. Olha o que a Bíblia Sagrada fala. Paulo diz assim para os crentes de Coríntios: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então é certo de nós comparecermos no tribunal de Cristo e recebamos ali de acordo com o bem ou mal que tivermos feito através ou por meio do nosso corpo. Então a igreja vai estar, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai para o tribunal de Cristo, é importante colocar isso também, não na condição de ser condenada, E aí é interessante você olhar em Romanos, e eu vou abrir aqui para você também, Romanos, capítulo 8, verso 1, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então o crente ele vai comparecer no tribunal de Cristo, mas não para sofrer sanções, porque sanção que eu digo é de perder a salvação, de vez de ir para o céu, de ir para o inferno. Porque o apóstolo Paulo inspirado pelo Santo Espírito, ele escreve essa carta para os crentes de Roma, no qual ele coloca: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo não vai para o tribunal de Cristo, que será realizado após a parousia, após o retorno de Jesus, numa condição de ser condenado. Não. Agora, outra coisa foi o que nós falamos agora, quando você olha 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito no meio do corpo. Mas aqui não está se referindo a você, crente no Senhor Jesus Cristo, se apresentar no sentido de você perder essa salvação. Não, mas aquilo que eu faço nesta vida terrena, ela vai ter reflexo na minha vida nos céus, vai ter reflexo na minha vida com Deus. Por isso é muito importante o cristão ter esse entendimento e aquilo que ele comete, que ele realiza nessa vida terrena, vai ter reflexo na vida com Deus. Paulo coloca: vamos comparecer ao tribunal de Cristo para ser condenado? Não, não para ser condenados, porque a salvação foi dada a nós por Jesus. Mas cada um vai receber segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Lembra que nos céus haverá recompensas espirituais, galardões? Então, muitos de nós que estaremos nos céus, nós vamos receber muitos galardões, outros nem tanto, porque os galardões eles representam recompensas espirituais. E aí você observa por causa desse versículo aqui, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do próprio corpo. E aí nós saberemos o quantos galardões ou quantas recompensas espirituais nós vamos receber. Por isso que a ideia da vida do crente aqui na Terra é uma ideia de uma vida santificada, onde o crente busca cada vez mais santificar, consagrar a sua vida a Deus, com fidelidade, com obediência ao Senhor nosso Deus, vivenciando o Evangelho do Senhor, tendo essa vida voltada realmente para o Senhor, no sentido de você se deixar levar por aquilo que Deus quer fazer e usar na sua própria vida, usar você para Ele. Então, o cristão, nesta vida terrena, ele tem que ter esse entendimento. O que eu faço aqui vai refletir
na minha vida no reino dos céus. Mas, se eu sou um cristão verdadeiro, salvação não perderei. Não perderei, porque não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Nesses dois momentos da vinda de Cristo, a primeira vinda e a segunda vinda, nós temos diferenciações nessas duas vindas. Uma já ocorreu e a outra ainda vai ocorrer, que é a parousia. Na primeira, em João 3,17, nós temos a informação que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele, não condenado por ele, mas salvo por Jesus. Essa mesma ideia você encontra ainda a base para ela em João 12, verso 47. O próprio Jesus Cristo diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Então, a primeira vinda de Cristo, a ideia consistia em Cristo vir para salvar o mundo. Mas na segunda vinda, a coisa já muda de figura. Na segunda vinda, você tem segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que a Bíblia fala assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação pelo seu reino. Manifestação significa o retorno de Cristo, que será um retorno visível, palpável, físico. As pessoas vão ver Jesus. As pessoas vão ver o Senhor Jesus Cristo e será físico, porque ele vai estar numa forma em que as pessoas poderão estar próximo a ele, poderão ver a ele, ao Senhor Jesus Cristo. E é por isso que se fala pela manifestação, pela visibilidade, né, que as pessoas vão ter de olhar para os céus e ver Cristo retornando. Mas aqui o apóstolo Paulo fala que esse Cristo Jesus que irá se manifestar junto com o seu reino, ele há de fazer uma coisa. O que seria que ele há de fazer? Ele vai julgar os vivos e os mortos. Cristo vai julgar os vivos e os mortos. Então, na parousia, Cristo adquire uma outra função. Se ele era salvador na primeira vinda, na segunda vinda, na parousia, ele já é juiz, ele vem para julgar. No 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 5, a Bíblia fala que hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Quem é competente para julgar vivos e mortos? O Senhor Jesus. Então aqui Pedro está falando que Jesus Cristo, ele é o único competente que tem competência para fazer o julgamento de vivos e de mortos também. Apenas somente o Senhor Jesus teria essa condição. Então o que nós temos aqui? Nós temos um retorno de Cristo na parousia, no qual não sabemos a data, nenhum homem tem conhecimento quando Cristo vai voltar, a não ser o próprio Pai, como disse mesmo Jesus Cristo, que sabe quando ele vai voltar. Esse retorno dele será triunfal, porque ele virá como juiz, junto com a milícia celestial, com os anjos nos céus. Ele não virá mais humilde, mas sim como um grande rei, como juiz, o detentor de todo o poder para julgamento, como acabamos de ver agora. Será visível, porque todas as pessoas verão ele nos céus, né, em todas as partes da terra. Ele será visto voltando, o Senhor Jesus Cristo, e também será um retorno pessoal, porque é ele, Jesus, que vai estar voltando. É o Filho de Deus que vai estar voltando, aquele que ascendeu aos céus. E os anjos disseram para os discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Porque esse Cristo que partiu para os céus, desta mesma forma haverá de voltar. Ou seja, será um retorno físico. As pessoas verão a Cristo retornar. Essa ideia de um Cristo voltando, de uma parousia, de um Cristo voltando, nos faz pensar, nos coloca aqui para pensar. Pensar em analisar as nossas vidas hoje. Por isso que essa pandemia permitida pelo próprio Senhor Deus, nós começamos um estudo falando justamente em Lucas 21, que fala de pandemias e epidemias. Essa pandemia que é permitida por Deus, Deus está permitindo, de fato ela tem uma conotação de fazer com que nós homens venhamos refletir como anda a nossa vida com Deus, né? Se nós estamos realmente sendo obedientes a Ele, submissos a Ele, fiéis a Ele ao Senhor Deus, porque o próprio Jesus falou: quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura haverá fé na terra?
Então, essa pandemia é para nós refletirmos sobre como andam nossas vidas com Deus, esse tempo que a gente está tendo agora, para essa reflexão, porque Maranata, irmão, Maranata, Cristo está voltando. A Bíblia coloca claramente que todas essas situações que estão ocorrendo, elas são o princípio do tempo das dores, não é? Ainda não é o fim. O fim é quando ele, Jesus Cristo, o Evangelho foi pregado a todas as nações. Mas o Evangelho está sendo pregado às nações. Então entendemos que está chegando a hora, está chegando o momento da vinda do Senhor Jesus Cristo, do retorno do Senhor Jesus Cristo. E nós, como igreja do Senhor, em que ponto nós estamos em relação ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus Cristo? O que nós estamos fazendo como igreja? Nós somos igreja, nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que nós estamos fazendo como igreja do Senhor Jesus Cristo? Estamos vivenciando esse evangelho, estamos falando desse evangelho para as pessoas, estamos pregando que esse Cristo está voltando e que não adianta a pessoa querer, quando vê-lo voltar, querer aceitar, recebê-lo como seu Salvador, porque esse aceite tem que ser agora, nessa vida dessa pessoa na terra, enquanto ele não volta. Então, tudo isso são pontos que nós devemos refletir, porque o Cristo que veio para salvar é o mesmo Cristo que vem para julgar cada um de nós de acordo com o bem que fizemos pelo corpo. Então, querida igreja, amada igreja do Senhor Jesus Cristo, prestai atenção o que nós estamos realizando nesta terra, porque seremos julgados por Ele, pelo Senhor Jesus. Ainda que saibamos que vida eterna já pertence a nós, mas seremos julgados pelo Filho de Deus quanto ao bem e ao mal que fizemos e que estamos fazendo através desse corpo. Que nós possamos olhar para os céus, olhar para as coisas de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que tudo que vem dos céus, que é bom, que é agradável, que é puro, que isso seja o nosso pensar, que isso esteja inserido dentro da nossa mente e que nós possamos praticar o amor de Deus dos nossos corações a cada dia das nossas vidas e possamos falar para todas as pessoas que a coisa mais certa que existe nessa vida é o retorno de Jesus para buscar a sua igreja. Só que a igreja dele vai para o céu, mas aquele que não o conhece, que não o recebeu, que não o abraçou pela fé na sua vida, este caminho não é o céu, este é o caminho ao inferno. Por isso que a igreja tem que ter essa ousadia de pregar o evangelho e com isso a igreja, a gente tem a certeza que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Senhor Jesus. Não se esqueça, você é a igreja, que as portas do inferno não prevaleçam sobre ti. Deus te abençoe, porque Maranata, Ele está voltando.